iremos ler um texto que se encontra em Atos dos Apóstolos, capítulo 10, somente o versículo 24 da palavra do Senhor. Atos, capítulo 10, versículo 24. Você ainda agora ouviu uma bela mensagem. Com certeza Deus ele vai falar ainda um pouco ao teu coração. Assim diz o texto: e no dia imediato chegaram a Cesareia, e Cornélio os estava esperando, tendo já convidado os seus parentes e amigos mais íntimos. Glória a Deus. Nós iremos falar sobre um coração desejoso por Cristo. Essa história bíblica é uma história muito importante e muito interessante, porque conta sobre a vida de um homem, autoridade, uma autoridade militar da época, que tinha o seu nome por Cornélio, era o nome dele. Ele morava na cidade de Cesareia e ali trabalhava como centurião. Esse texto nos chama a atenção porque a palavra de Deus vai dizer que ele era um homem piedoso, temente a Deus, com toda a sua casa. Ele ajudava as pessoas e de contínuo orava a Deus. O que podemos entender sobre a vida deste homem é que ele tinha uma vida bem sucedida, um homem conhecido, uma autoridade daquela cidade, e a palavra de Deus diz que ele era da corte, da nobreza. Mas apesar de todas as coisas que Cornélio vivia, as suas experiências, até mesmo com Deus, estava faltando alguma coisa na sua vida para que ele pudesse ter a sua vida completamente satisfatória na presença de Deus. Aí nós podemos entender que não basta apenas clamarmos a Deus, dizer que Deus existe e saber que Ele é bom, sem não entregar a sua vida a Ele. Porque Cornélio ele tinha suas qualidades. A palavra de Deus diz que ele orava, e uma certa oportunidade a oração de Cornélio foi ouvida por Deus, e ele estava precisando conhecer Jesus Cristo. Faltava algo na sua vida para que ele tinha uma vida, para que ele tinha uma vida completa. E nós sabemos que quando temos Jesus em nossa vida, e aí podemos dizer que a nossa vida está completamente feita. E Cornélio soube que Pedro estava em uma cidade distante, aproximadamente 50 quilômetros. Pedro estava em Jope, e ele manda chamar a Pedro para ouvir acerca de Jesus. Glória a Deus. E aí podemos entender porque que Cornélio estava com sua vida entusiasmada por Jesus e o seu coração desejoso por Cristo. A palavra de Deus no texto que lemos vai dizer que ele manda chamar a Pedro
E ele prepara toda a sua casa, os seus familiares, os seus amigos mais íntimos, para receber a mensagem salvadora do Evangelho. E Pedro chega na casa dele. Mas há uma pergunta nesse texto muito importante e que nos faz entender o real motivo desta mensagem. Por que Cornélio, um homem, uma autoridade militar, um homem que orava e Deus respondia, um homem que ajudava as pessoas, um homem que era bom, que toda a sua família era obediente, mas por que Cornélio tinha que ouvir o Evangelho Salvador de Cristo? E aí nós podemos entender que esse texto vai falar exatamente da religiosidade. Era verdade que ele tinha uma vida devota, era obediente, mas ele precisava ouvir o Evangelho Salvador, aleluia, o Evangelho que transforma, o Evangelho de salvação, o Evangelho que Paulo disse em Romanos capítulo 1, versículo 16, que é o poder de Deus para todo aquele que nele crê. Louvado seja o nome do Senhor. Um coração desejoso por Cristo. A vida de Cornélio ainda não estava completa, ainda não estava toda feita, porque ele precisava ouvir Jesus, aquele que tinha morrido na cruz do Calvário, para que todos o quanto aceitassem poderiam desfrutar da sua salvação. Bendito seja o nome do Senhor. E aí nós podemos entender também que um coração desejoso por Cristo é um coração que se alegra na presença de Deus. Porque nós sabemos que a palavra de Deus diz em Provérbios capítulo de número 4, versículo 23, lá diz que o coração do homem, Salomão, ele disse que nós temos que guardar o nosso coração, porque dele procede as saídas da vida. Quantas e quantas pessoas hoje não estão vivendo uma vida frustrada, sem rumo, sem direção, sem propósito, sem expectativa, porque confiaram em seu coração, porque o coração ele é responsável pelas decisões, pelos sentimentos. E muitas pessoas hoje estão vivendo uma vida destruídas porque seguiram seus desejos, as suas próprias vontades, decidiram viver a sua vida do seu jeito. E Jeremias ele vai dizer que no capítulo 17, versículo de número 9, que enganoso é o coração do homem, quem o compreenderá? Mas Cornélio, ele estava com o seu coração desejoso para ouvir a palavra de Deus, para ouvir acerca de Jesus, acerca do Salvador, aquele que daria a sua vida por ele mesmo. E Paulo, ele disse algo importante. Paulo ele fala algo interessante e que se faz necessário nós falarmos nesta manhã. Na primeira carta, capítulo 1, capítulo 2, versículo 9, Paulo diz que aquilo que o olho não viu e o coração não sentiu e o ouvido não ouviu, são coisas que Deus tem preparados para aqueles que o amam. Louvado seja o nome do Senhor. Quantas e quantas vezes, amigo,
você ouve a mensagem de Deus aqui neste lugar. São inúmeras as mensagens da palavra de Deus que você já ouviu, que você já escutou, que você já parou para escutar. Que Jesus Cristo salva, transforma, liberta, que Ele perdoa os teus pecados, que Ele traz mudança para as nossas vidas, mas você nunca quis aceitá-lo, você nunca desejou no seu coração entregar a sua vida a Ele. Mas hoje, nesta manhã, eu te digo, faça isto. Cornélio preparou toda a sua casa, Cornélio preparou toda a sua família, todos os seus amigos íntimos, para ouvir a palavra de Deus acerca do apóstolo Pedro, que estava numa cidade distante. E ele mandou chamar a Pedro para ouvir Jesus. E nesta manhã nós viemos aqui para que você possa ouvir a palavra de Deus, que fala de Jesus Cristo, o Salvador do mundo, que pode tirar a tua vida desta estrada que vai rumo ao abismo, para a direção que vai rumo ao céu de glória. Bendito seja o nome do Senhor, louvado seja Deus. E que nesta manhã o teu coração seja um coração desejoso por Cristo. Entrega a sua vida a Ele. Não desperdice a oportunidade de aceitá-lo, de entregá-lo, de viver a Deus, de passar a servi-lo, de estar diante da sua presença, de estar diante de Jesus, para que um dia, assim como o Rogério pregou, vocês possam estar na eternidade com Cristo, desfrutando da vida eterna ao lado do teu Senhor, Jesus Cristo de Nazaré. Bendito seja o nome do Senhor. Um coração desejoso por Cristo é um coração que se entrega, que deixa a religião de lado, que deixa as experiências da vida de lado, o conhecimento secular, tantas outras coisas que fazem com que o homem viva de uma forma que acha que ele não precisa de Deus, que ele não precisa de aceitar a Jesus. Mas a palavra de Deus diz em Mateus capítulo 10, versículo 20, 32 e 33, Jesus mesmo disse: aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do meu Pai que está no céu. Louvado seja Deus. E o versículo 33 diz que aquele que me negar diante dos homens, eu o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Essas foram palavras que Cristo mesmo falou. Então Cornélio, apesar de orar a Deus e a sua oração ser ouvida, apesar de ser um homem bom, apesar de a sua família ser uma família boa, porque a Bíblia diz que ele ajudava as pessoas, mas ele precisava ter um encontro com Cristo, assim como você precisa nesta manhã. Você precisa ter um encontro com Jesus, porque somente com Jesus você vai ter uma vida segura, uma vida perfeita, uma vida completa na presença de Deus. E nesta manhã Jesus te convida para você aceitá-lo, para você viver a sua vida ao lado do Senhor aqui na terra. Quando nós olhamos para a vida de Cornélio, parece que ele não precisava mais de nada, mas ele precisava aceitar a Jesus, e ele fez isso. E Jesus também quer que você faça isso nesta manhã. Jesus quer que você aceite, para que você possa ter a salvação nas tuas mãos, para que você possa ter em posse a salvação da sua alma. Louvado seja Deus. Então, para nós encerrarmos, tenha um coração desejoso por Cristo, como Cornélio teve, e não perdeu a oportunidade. Ele mandou chamar a Pedro para que ele fizesse a sua decisão, e nós estamos aqui para que você possa fazer também a sua decisão por Jesus. Nós te convidamos agora. Se você quiser, é hoje, é agora. Em Romanos 10, capítulo 9 e 10, versículo 9 e 10 diz: a palavra de Deus vai dizer que com o coração
se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Louvado seja Deus. Então não desperdice a oportunidade. Te convidamos agora. Fazemos um convite para você. Se você quiser, é agora. Nós oraremos por você. Eu já fiz a minha decisão. Há 10 anos atrás, eu entendi que eu precisava aceitar Jesus Cristo. Eu não roubava, não usava droga, não me prostituía. Vim de uma família razoável. Meus pais sempre se preocuparam em cuidar de mim. Nunca tive numa penitenciária. Sempre gostei de trabalhar, mas estava faltando alguma coisa, assim como está faltando alguma coisa na tua vida, para você aceitar Jesus, confessá-lo, porque quando nós nos entregamos a Ele, nós temos o passaporte carimbado, garantido para morar no céu. Louvado seja Deus. E essa é para você também. Então aceite. Eu vou repetir. Em Mateus capítulo 10, versículo 32 e 33, Jesus disse: aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. E ele fala de novo: aquele que me negar diante dos homens, eu o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Então, é hoje, agora, é já, é para você, amigo. Se você quiser, é agora. Então aceite Jesus. Não desperdice a oportunidade. Não deixe o tempo passar. Nós sabemos que nos últimos dias muitas e muitas pessoas morrem de infarto. Eu trabalho no Socorrão 1 e eu presencio tantas e tantas pessoas que chegam lá já paradas. No jornal não sai, na televisão não sai, porque só sai homicídio. Mas eu trabalho lá e eu sei que quantas e quantas pessoas chegam lá que tiveram uma parada cardíaca, e a maioria são pessoas idosas. Eu não quero que isso aconteça com você nem comigo, mas Jesus quer que você não perca a oportunidade de aceitá-lo, para que você tenha a sua vida garantida na eternidade, para que você aceite, para que você desfrute da salvação, para que você tenha o seu pecado perdoado por Jesus. Louvado seja Deus. Então não desperdice a oportunidade. Tenha um coração desejoso, queira Jesus, aceite-o. Pare de pensar em tantas coisas deste mundo. Pare de correr de um lado para o outro, de viver uma vida de desencontro, e corra para os braços de Cristo, porque hoje Ele quer que você o receba, para que você possa um dia morar na glória, na nova Jerusalém que nos aguarda.